Tome seu assento. Glórias ao Senhor. Meus amados, o texto que nós lemos, o autor é desconhecido, mas ele vem para exortar o povo à necessidade de alguns movimentos em relação ao caminho de Cristo. Eu quero justamente nessa manhã falar sobre este novo e vivo caminho. Repita comigo: novo e vivo caminho. Ano de 2024 é um ano que se inicia. E para muitos aqui, agora um ciclo que está se iniciando. Bênçãos que Deus já está derramando sobre a sua vida. Ano de 2024 é um ano em que Deus te chama para reiniciar. Ano de 2024 é um ano em que você vai mover, para todo movimento, toda ação, há uma reação. Se no ano de 2023 você viveu fraquezas, este ano de 2024 você vai agir para vencer estas fraquezas. Se o ano de 2023 você tropeçou de alguma maneira, ano de 2024 Deus te coloca de pé para poder rever tudo aquilo que você fez, e Ele faz tudo novo na sua vida. Ano de 2024 vai ser um ano de mudança dentro da sua casa. Ano de 2024 será um ano em que você tomará atitudes para poder fazer tudo novo, para que você viva um tempo novo. E eu quero te dizer, irmãos, não há tempo novo sem um preço a ser pago. Não há um tempo novo na sua vida sem que você libere uma ação, uma força em relação àquilo que você tem sido aflito. Ano de 2024 continuará sendo um ano de luta, mas também será um ano de resposta espiritual. Ano de 2024 será um ano em que Deus abrirá caminhos, para que será um ano de avivamento na sua vida. A carta aos Hebreus é uma carta que o autor está exortando uma comunidade que provavelmente havia cerca de 10 anos, menos de 10 anos de existência. Aquele homem desconhecido começa a exortar uma comunidade que estava sendo tentada a regredir na fé. Ela tinha a esperança da vinda de Cristo, ela esperava a vinda do Senhor, mas isso aparentemente estava tardando, e muitas pessoas estavam como que desmotivadas no meio do caminho. Pessoas que na fé subiram os degraus da fé, pessoas que progrediram com muito amor e esperança, buscavam ao Senhor, mas veio perseguições, veio luta, veio o Império Romano lutando contra esta comunidade, e elas começaram a olhar para os rudimentos passados, para a sua velha religião, que é o judaísmo, e ficaram indecisas a respeito de, no tocante a prosseguir no caminho a Cristo, ou a voltar para os rudimentos de Moisés. Irmãos, aquela comunidade estava como que fraca espiritualmente, e precisava de exortações para que ela não viesse a retroceder na fé. Irmãos, este assunto é um assunto tanto quanto relevante para os nossos dias, porque há muitos que estão regredindo na fé, e a gente às vezes dita a fé como sendo apenas de confissão, de aceitação a Jesus, um gesto de confissão no meio da igreja. Fé não é isso, irmãos. Fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, e a prova das coisas que se veem. É vida na presença de Deus. Pela fé, você não vai andar conforme este mundo. Deus vai fazer com que você seja alguém visionário, alguém que enxergue muito mais do que
que é aquilo que o mundo dita a respeito de você. Fé é ver o impossível e acreditar no impossível. Fé é se lançar nos braços de Cristo e confiar eternamente que Ele é fiel. Glória a Deus! Talvez o ano de 2023, em muitos aspectos você fracassou na fé, mas sabe de uma coisa, a exortação nessa manhã é para que você venha conseguir continuar caminhando a pátria celestial. Glória a Deus! O autor exorta a comunidade, e ele dá uma lista lá no capítulo número 11, de pessoas que o mundo não era digno, pessoas que viviam pela fé, sem olhar para mim. Uma das citações é Enoque andou com Deus. Ele foi tomado, translatado. Deus se agradou tanto de Enoque que ele desejou tomar para si. Anos 2024 você vai andar com Cristo. Cristo vai tomar a tua mente, teu coração. Ano de 2024 ele vai estar abrindo caminhos e vai tomar conta da sua vida, da sua história. Ano de 2024 será um ano de resposta de Deus para a sua vida. Uma das citações de Abraão era aquele que estava em um dos campos, que vivenciava o politeísmo, de maneira que agora ele rompe com a sua família, rompe com a sua nação, rumo a uma pátria prometida. E a Bíblia, o autor diz que ele não esperava uma terra terrena, ele esperava uma cidade celestial. Assim como Abraão, você é chamado como peregrino de Deus. Assim como Abraão, o Senhor abre caminhos e vai na direção, irmãos, vai na direção que Deus está te dando, porque você vai ver que vale a pena confiar em Deus. Irmãos, se as promessas são grandes, maior é aquele que elabora as promessas. Se as obras são grandes, maior é aquele que iniciou uma grande obra na sua vida. Confia nele. Nesse ano de 2024, que seja um ano de despertamento espiritual. Que ano de 2024 seja um ano de romper com o pecado, romper com a fraqueza, romper com aquilo que estava como que te paralisando. Que ano de 2024 seja um ano de quebrar cadeias. Aleluia! O autor exorta literalmente aquela comunidade. A primeira coisa, ele fala a respeito da negligência. Repita comigo, em primeiro lugar, negligência. Está aí uma das coisas que nós podemos cair. Talvez no 2023 você caiu em negligência. O capítulo de número 2, verso de número 3, vai dizer assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Perceba, algumas versões do verso 3 vai falar assim: como escaparemos nós se andarmos em negligência? Negligenciar é ter descuido, negligenciar é ser desleixado. Ser negligente é aquele que é descuidado. Talvez em algumas áreas da sua vida você foi descuidado, mas Deus está te exortando na manhã desse dia. Se você
receber esta palavra, você vai ver tão grande salvação vindo dentro da sua casa, tão grande salvação vindo na sua vida espiritual, tão grande salvação vindo entre os seus amigos e parentes, tão grande salvação que Deus elaborou desde a fundação dos séculos a teu respeito. A Bíblia fala que nós não devemos negligenciar tão grande salvação. Aleluias. Em segundo lugar, aquela comunidade estava como que agora fraca na fé e vivendo a incredulidade. Capítulo de número 3, verso 19, vai dizer assim: vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A exortação, o autor está comparando aquela comunidade com o povo que saíra do Egito e que não pudera entrar na terra prometida porque eles eram incrédulos. Irmãos, há muitos que começaram na fé, há muitos que começaram com esperança, mas a Bíblia diz que há rapinas, a Bíblia diz que Satanás busca roubar a fé do povo. A Bíblia diz que também situações de adversidade pode fazer com que a nossa fé seja minada. Ali está a parábola do bom semeador, como aquela semente que é lançada no meio de pedras, e ela, uma vez recebida, ela não tem lugar para poder crescer, porque há muitas pedras, irmãos. Pode ser que 2023 tenha surgido muitas pedras para poder abalar a sua fé, para impedir o crescimento da sua fé. Mas, irmãos, ano de 2024, remova você essas pedras, rompa com os obstáculos. A incredulidade surge quando você começa a olhar e duvidar. É isso que aconteceu com o povo hebreu. Começou a duvidar a respeito daquele que prometeu. Porque quando você duvida, você não duvida apenas da promessa em si, você duvida de quem prometeu. E se você duvida de quem prometeu, isso significa que você não consegue enxergar a grandeza daquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu sobre a sua vida e vai cumprir. Libera uma palavra e essa palavra não volta vazia, antes gera uma repercussão extraordinária na sua vida. Esta palavra é como uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Toma esta palavra sobre a sua vida e creia que Deus, Ele é fiel. Se alguma coisa tem gerado incredulidade, remova essas pedras para que você possa viver um tempo novo, um tempo sobrenatural. Em terceiro lugar, aquela comunidade estava como que se apostatando. A palavra apostatar é estar junto ao caminho, ou o abandono da posição de. Estar junto ao caminho significa que aquela pessoa agora, ela se opõe até mesmo àquilo que é santo. Irmãos, há muitos que eu conheci que disseram: jamais cometerei tal ato, e após se esfriar na fé, tudo aquilo que antes ele era liberto, regressa, de maneira que o último estado se torna pior. Isso porque se apostatou, se desviou do projeto, da visão que Deus deu para a sua vida. Entenda isso, irmãos. Capítulo de número 6, verso 6. Eu tive, em um dado momento da minha vida, muita dificuldade de interpretar esse texto.
talvez por ser um dos trechos mais confuso, no sentido das pessoas distorce bastante. Mas o capítulo de número 4, o capítulo 6, verso 4 diz assim: porque é impossível que os que já por uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim como a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõe ao vitupério, ou seja, aquele que uma vez iluminado, regressa, volta, se distancia, se desvia, a Bíblia coloca ele como sendo um autor de uma nova crucificação do próprio Filho, ou seja, todo aquele que é culpado da morte de Cristo será o quê, irmãos? Será condenado. É isso que acontece. O autor aqui, irmãos, não está dizendo uma possibilidade de alguém que de fato, tem um nome escrito no livro da vida em regressar. Mas o autor aqui está dizendo que essas pessoas que se apostatam da fé nunca conheceram a Cristo. O que a Bíblia é completa, e ao interpretar a Bíblia, precisamos ter texto e confirmar os textos, as sequências, as ocorrências nos outros livros. O próprio apóstolo Paulo diz João, ele vai dizer, andou no meio dos nós, mas não era um dos nossos. Eles se desviaram porque nunca conheceu. Quem conhece, irmãos, passa a ser cativado por uma nova vida, uma natureza nova. Paulo fala de uma segurança em Cristo, de maneira que nem a morte pode nos deter, nem a vida pode nos deter, nem o porvir pode nos deter, nem principados e potestade pode nos deter, porque maior é aquele que está sobre a igreja. Ele assegura de que você vai viver uma vida plena na presença de Deus, desde que você esteja oculto, escondido em Cristo Jesus. Então você está dizendo fatalismo? Não. Eu estou dizendo que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Se faz novo, seu pensamento é novo, seu conhecimento em Cristo é novo, sua vida é nova, aleluias. Suas ações são elas novas, porque você foi comprado, redimido, você foi alcançado por tal promessa, tal esperança da salvação. Em quarto lugar, o autor diz, lá no capítulo de número 10, verso 26, ele fala sobre um pecado voluntário. Capítulo 10, verso 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. A advertência aqui é que se vivermos uma vida voluntariamente pecando, ou seja, aquela vida em que você passa a ter prazer pelo pecado, isso já é indício de que você está sendo condenado ao juízo eterno. O cristão que agora é nova criatura, não vive uma vida de pecado, vive uma vida livre do pecado, vive uma vida livre das ações de Satanás, ou seja, não é que Satanás não há de investir contra as nossas vidas, mas
nós temos alguém que é vencedor. Maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. O que está no mundo, o príncipe desse século, peleja para roubar a sua fé, peleja para que você venha esmurecer no caminho e ande de uma forma exaurida. Mas, irmãos, maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Jesus, no Calvário, ao derramar o seu sangue, expôs publicamente a vitupério, a vergonha, principados e potestades. Na cruz, ele venceu o diabo, o acusador, aquele que acusava você por conta dos seus erros cometidos na cruz. Não somente isso, mas Jesus venceu o pecado, uma vez sendo o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, não pecando, vivendo uma vida santa, venceu o pecado na cruz, se tornando Ele mesmo o pecado por nós. Mas não para por aí. Na cruz, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, aquela que imperava contra o pecado. Quando o pecado entrou, Jesus ressuscitou. Aleluias! Ou seja, na cruz, ao ressuscitar, Ele quebra as amarras da morte. Onde está o teu agrilhão, ó morte? Aleluias! Foi tragado pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus libera a vida em abundância para a sua casa. Na cruz do Calvário, Jesus proporciona vida eterna, aleluias, no Filho. Agora, se pecarmos voluntariamente, tendo o prazer de viver uma vida pecadora, isso é um indício de que estamos não trilhando o caminho de Cristo, mas um sentido totalmente antagônico, retardando na fé, regressando na fé. Você precisa entender isso. Sua vida não pode ser mais a mesma. 2024 não pode ser um ano comum. 2024 tem que ser um ano de batalhas e triunfos. 2024 será um ano que você vai agir espiritualmente, você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai ler mais, você vai amar, estar mais aos braços de Cristo, você estará mais debruçado aos pés de Cristo. 2024 vai ser um ano de relacionamento espiritual. Andar com Cristo, isso sim faz bem para a saúde. Andar com Cristo, isso sim faz bem para a nossa mente. Andar com Cristo, isso sim fará com que o nosso nome esteja muito mais latente no livro da vida. Irmãos, andar com Cristo, andaremos com Cristo e o nosso nome estará tão aceso no livro da vida. Irmãos, anda com Cristo neste ano de 2024. Talvez você tenha tentado andar sem Cristo em 2023, mas Deus está elaborando um tempo novo para a sua vida, um tempo em que Ele realmente renova a aliança contigo. E perceba, Ele que faz, não é você, porque você não pode nada, aleluias. Se Ele operar, quem impedirá? Se Ele abrir, quem fechará? Se Ele bendizer e abençoar, quem vai amaldiçoar? Se Ele levantar, quem vai abater? Aleluias. Se Ele escrever, quem vai apagar? Aleluias. Ele libera sobre a sua vida força, energia, unção para caminhar com Ele mais uma milha. Quinta advertência do autor: indiferença. O texto de Hebreus capítulo de número 6 vai falar a respeito que é possível que venhamos a andar com Ele de forma negligente, mas não para por aí, também indiferente.
O que é ser indiferente? Quando tudo perde o seu real valor. Quando você age com indiferença, é porque não há importância para você. O regresso da nossa caminhada é quando você para e olha aquelas coisas que te faziam bem e já não mais valoriza. A oração já não se torna mais a sua prática contínua diária. A leitura da palavra não se torna mais a bússola dos seus pés, luz para o seu caminho. Você consegue trocar as escrituras por livros seculares. Ou quando o jejum se torna algo tão raro, porque só acontece quando realmente a despensa está vazia. Mas irmãos, o autor está aqui nos advertindo, Deus está aqui nos advertindo a voltar e não ser mais indiferente. Para cada exortação, Deus nos traz um privilégio. Se abraçarmos, a primeira coisa, Ele vai proporcionar tão grande salvação. Segundo privilégio, para cada exortação, uma vocação celestial. Terceiro privilégio, uma maturidade, perfeição com Cristo. Terceiro privilégio, uma vida agora no Santíssimo. De maneira que haja em nós uma interação, uma intimidade com o próprio Eterno. E quinto privilégio é herança eterna, ou seja, passamos a nos tornar co-herdeiros com Cristo, e juntamente com Cristo temos uma herança, uma pátria celestial, aleluias, do qual ninguém pode apagar o teu nome, ninguém pode te roubar. Mas o texto nos exorta seriamente a olharmos acuradamente a respeito da nossa vida com Ele e como nós temos andado. Não adianta eu dizer tantas promessas aqui de 2024, dizendo que este ano de 2024 será coisas extraordinárias, sem um preço a ser pago. Amém. Todas as bênçãos de Deus têm um preço a ser pago. Cristo, na cruz do Calvário, liberou uma salvação que é gratuita, que nós recebemos gratuitamente, mas teve um preço, e quem pagou? Cristo por nós na cruz do Calvário, se tornando maldito por nós, cravando na cruz toda a cédula que era contrária em suas ordenanças, e cumprindo cabalmente toda a lei levítica e leis morais, para que possamos assim receber tão grande salvação, porque sabia que era impossível para nós, e aquilo que é impossível para fazermos, Cristo faz por nós. Só que aquilo que é possível, Deus não vai fazer no seu lugar. Dizer não para esse pecado é possível, porque, irmãos, você tem um advogado à destra do Pai, que em tudo padeceu, em tudo foi tentado, mas não pecou. Feito um pouco menor do que os anjos, por conta das suas aflições de morte, se fez um pouco menor dos anjos, mas ele é maior do que os anjos. Cristo, que é preeminente e está acima de toda a criação foi elaborada pelo seu divino poder, e a Bíblia fala que o que se sabe a respeito de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, irmãos, não dá para desassociar calor do sol, os raios que iluminam raios solares que iluminam o globo da terra, irmãos, é algo que é vinculado, é repercussão de um sol. Assim, se queremos conhecer mais de Deus, há um caminho, um novo e vivo caminho aberto no corpo de Cristo, aleluias. No corpo de Cristo, sendo rasgado, a Bíblia fala que sendo moído na cruz do Calvário, Ele rasga o véu da separação de cima a baixo, e o autor, os Hebreus, nos apresenta Jesus
como sendo um sumo sacerdote, não segundo a linhagem de Arão, mas conforme, ou da maneira como era Melquisedeque, ou seja, não sendo da linhagem de Levi, mas sendo da linhagem de Judá, para se cumprir as promessas messiânicas. Ele é um sumo sacerdote que adentrou no santuário celestial, a morada do Altíssimo, e ele abre caminho. Quando ele fala que abre um novo e vivo caminho, significa que ele está te chamando para trilhar este caminho aberto pelo corpo dele, aberto pelo sacrifício dele, aberto pela obra vicária dele, aberto pela sua expiação satisfatória. Ele abriu um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Viva intensamente, olhando para o autor e consumador da sua fé. Se olhar para ele, você não ficará frustrado. Se você olhar para ele, será motivo de curas psicossomáticas. Se você olhar unicamente para ele, você não se decepcionará. Se você olhar unicamente para ele, você vai ser curado da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, de doenças até mesmo crônicas, de doenças que o homem te desenganou talvez, mas ele é, aleluias, aquele que adquiriu para a sua vida libertação. Ele é aquele que adquiriu para a sua vida uma esperança tal de cura. Confia em Deus. Que seja um ano diferente. Um ano em que você vai andar como aqueles da galeria da fé. Que mesmo sendo atribulados, perseguidos, chicoteados, sendo eles vilipendiados, contudo eles não negaram a sua fé publicamente. Eles mesmos, como Noé, quando ele era como que humilhado, ou até mesmo as pessoas caçoavam dele, ele continuou a obra 120 anos para poder fazer uma arca, do qual traria um símbolo de salvação. Continua, irmãos, andando em direção à arca de Cristo, e com certeza a sua casa e você servirá ao Senhor. Deus, queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos levado, Senhor, a compreender que não temos que nos desviar, porque o Senhor, ó Pai, trilhou em nosso lugar o caminho que deveríamos trilhar, e na cruz o Senhor triunfou sobre principados, potestades, sobre a força do pecado, e triunfou sobre a morte. Senhor, nesta caminhada, Pai, livra-nos, Senhor, de andarmos endurecidos, como, Senhor, o povo hebreu, que andou contigo, Senhor, 40 anos, Pai, no deserto, e, ó Pai, se endureceram. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, nos firmar na base, essa base que é Cristo, o rochedo da nossa salvação, Pai. Desejamos te conhecer mais nesse ano de 2024. Desejamos compreender mais o que o Senhor tem elaborado para nós. Porque eu sei que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são coisas que o Senhor tem elaborado, tem preparado para todos aqueles que tu amas, Pai. E essas coisas, ó Pai, não estão ocultas. Essas coisas estão reveladas em Cristo Jesus, o autor, o consumador, aquele que não somente, Senhor, executa, mas como também garante, Senhor, que teremos uma vida satisfatória, porque Ele é o Cordeiro Santo, Pai. Muito obrigado, já estamos aqui, Pai, para celebrar a morte e ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Senhor, que o Senhor venha acender a nossa fé, que possamos crescer, continuar crescendo, Pai,
para que possamos obter de Ti, Senhor, ó Deus, uma grande maturidade espiritual, um estado de perfeição, Senhor. Como o Senhor disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ó Deus, desejamos isso, Deus, desejamos andar 2024 perfeitamente conforme a Tua palavra, conforme os Teus mandamentos, Pai. Senhor, aviva o nosso coração, Deus. Oramos a Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos à ceia do Senhor.